Olá, meus queridos. Meu nome é Dona Maria, tenho 58 anos e hoje venho aqui, com toda a coragem que reuni ao longo desses anos, compartilhar com vocês uma história muito difícil, mas que precisa ser contada. Talvez ao abrir meu coração, eu consiga ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação. Talvez minhas palavras sirvam como um abraço apertado, um lembrete de que vocês não estão sozinhas e que sempre existe um caminho para a liberdade e a dignidade. Nasci e cresci em uma cidadezinha do interior, filha de pais trabalhadores e honestos. Meu pai era mecânico e minha mãe costureira. Desde pequena, eu sonhava em fazer a diferença no mundo. Adorava ajudar minha mãe na cozinha, criando receitas diferentes, experimentando sabores novos. Era como se cada tempero contasse uma história, e eu queria ser a narradora desses sabores. Nas horas vagas, eu me refugiava no meu quarto, escrevendo poemas em um caderno florido que ganhei de presente de aniversário aos 12 anos. Aqueles versos eram minha forma de entender o mundo, de expressar os sentimentos que nem sempre conseguia falar em voz alta. Quando completei 18 anos, me mudei para a capital para estudar. Trabalhava de dia como atendente em uma loja e estudava à noite. Foi difícil, mas eu estava determinada a construir meu próprio caminho. Sonhava em fazer faculdade de gastronomia, talvez depois abrir um pequeno café, um lugar aconchegante onde as pessoas pudessem se sentir em casa. Eu imaginava esse lugar cheio de plantas, com música suave, aromas deliciosos e conversas calorosas. Era um sonho que me fazia sorrir toda vez que pensava nele. Eu me casei muito jovem, com apenas 20 anos. Naquela época, eu sonhava em construir uma família feliz, com muito amor e união. Conheci meu marido, Roberto, em uma festa de casamento de uma prima. Ele era 3 anos mais velho, trabalhava em uma empresa de construção civil e tinha planos ambiciosos para o futuro. Roberto parecia ser o homem perfeito. Ele era atencioso, carinhoso e cheio de planos para o futuro. Nos primeiros meses de namoro, ele me levava para jantar, me dava flores sem motivo especial e ficava horas ao telefone comigo, conversando sobre tudo e sobre nada. Eu me sentia sortuda de ter encontrado alguém tão bom, alguém que dizia me amar tanto. O pedido de casamento aconteceu em uma noite de lua cheia, no parque onde costumávamos caminhar. Ele se ajoelhou com um anel simples mais bonito e disse que queria passar a vida inteira ao meu lado. Meus olhos se encheram de lágrimas de felicidade. Eu disse sim sem hesitar, porque naquele momento eu realmente acreditava que estávamos destinados a ser felizes para sempre. Nos casamos em uma cerimônia simples, mas cheia de amor. Minha mãe chorou de emoção, meu pai dançou comigo a valsa que tínhamos ensaiado e Roberto me olhava como se eu fosse a mulher mais linda do mundo. Naquela noite, eu pensei que estava vivendo o início do meu conto de fadas. Como eu estava enganada. Logo no primeiro ano de casamento, engravidei da Ana. A gravidez foi uma bênção, mas também trouxe mudanças que eu não esperava. Roberto começou a ficar mais controlador, dizendo que eu não deveria mais trabalhar, que meu lugar era em casa, cuidando da família que estávamos construindo. No início, eu achei até romântico. Ele queria me proteger, queria que eu descansasse. Mas aos poucos percebi que estava perdendo minha independência. Tivemos 3 filhos lindos, a Ana, o João e o Pedro. Cada nascimento era uma alegria imensa, mas também significava mais responsabilidades, mais tempo dedicado integralmente à família. Durante 15 anos, minha vida girou completamente em torno da casa e das crianças. Eu era a primeira a acordar, às 5h30 da manhã, para preparar o café, arrumar as lancheiras, acordar as crianças para a escola. Era a última a dormir, depois de verificar se todos estavam bem cobertos, se as portas estavam trancadas, se tudo estava em ordem para o dia seguinte. Cuidava da casa com uma dedicação quase obsessiva. Cada canto tinha que estar perfeito. Chão encerado, roupas passadas e organizadas por cores nos guarda-roupas, geladeira sempre abastecida, jardim bem cuidado. Eu me orgulhava quando as visitas elogiavam como nossa casa era aconchegante, como tudo funcionava perfeitamente. Mas, como muitas de vocês sabem, às vezes a gente esquece dos próprios sonhos no meio dessa rotina. Os anos passavam e eu ia me perdendo no meio de tanta dedicação aos outros.
Aquele caderno de poesias ficou guardado no fundo de uma gaveta, coberto pela poeira do tempo. As receitas que eu queria experimentar ficaram só na imaginação. O sonho do café virou uma lembrança distante, quase como se tivesse sido um sonho de criança, ingênuo demais para a vida real. Eu sempre fui uma mulher cheia de sonhos. Gostava de escrever poesias, de bordar ponto cruz, de aprender coisas novas. Adorava ler revistas de culinária e imaginar novos pratos. Antes de casar, eu pensava em estudar gastronomia, abrir um pequeno café, um lugar cheio de flores e aromas que acolhessem quem chegasse. Às vezes, quando estava sozinha em casa, eu fechava os olhos e conseguia quase sentir o cheiro do café fresco, ouvir as conversas alegres dos clientes, ver as plantas verdejantes enfeitando cada cantinho. Mas, assim que a vida de casada começou de verdade, fui colocando esses sonhos na gaveta, como se fossem peças de roupa que a gente deixa guardadas para um dia que nunca chega. Roberto, nos primeiros anos, ainda mostrava algum interesse pelos meus sonhos. Às vezes ele perguntava sobre minhas poesias ou elogiava algum prato novo que eu preparava. Mas, gradualmente, essas conversas foram diminuindo. Tudo girava em torno dele e das crianças. Eu queria tanto que eles tivessem tudo que eu acabei esquecendo de mim. Minha identidade foi se dissolvendo lentamente, como açúcar na água, até que eu não conseguia mais me reconhecer. Quando o Roberto conseguiu uma promoção no trabalho, tudo mudou de forma drástica. Ele passou a ser gerente de obras e começou a ganhar mais dinheiro. Com o sucesso profissional, veio também uma arrogância que eu nunca tinha visto antes. Ele começou a agir como se fosse superior, como se a única coisa que importasse fosse o que ele trazia para dentro de casa em forma de dinheiro. Era como se o salário dele fosse a medida do valor de cada um de nós na família. Já não me elogiava mais, as palavras carinhosas desapareceram completamente. Quando eu caprichava no jantar, ele comia em silêncio, como se fosse uma obrigação minha fazer aquilo. Quando eu arrumava a casa, ele não notava, ou pior, apontava algum detalhe insignificante que não estava do jeito que ele queria. Cada vez que eu tentava conversar sobre meus planos ou sobre algo que eu queria fazer, ele cortava o assunto com uma frieza que me doía no peito. "Deixa de bobagem, Maria, isso não é coisa de mulher de respeito", ele dizia sempre que eu mencionava minha vontade de trabalhar ou estudar. "Você tem sorte de não precisar trabalhar fora, de poder ficar em casa descansando enquanto eu me mato para sustentar esta família." E eu, boba, acreditei por muito tempo que era meu papel aceitar aquilo. Eu me convencia de que minha função era apenas cuidar da casa, enquanto ele trazia o sustento. As vozes na minha cabeça me diziam que era assim mesmo, que eu precisava ser grata por ter um marido que trabalhava tanto. Mas a verdade é que, por dentro, eu já estava começando a sentir que algo não estava certo. Eu acordava todos os dias com um peso no peito, uma sensação de vazio que não conseguia explicar. Estava sempre cansada, sempre exausta, correndo atrás de aprovação que nunca vinha. Nunca ouvia um "obrigado" sequer, um "que bom que você está aqui" ou "você é importante para mim". Era como se eu fosse um móvel da casa, útil, necessário, mas invisível. As amigas começaram a comentar que eu estava diferente, mais calada, menos sorridente. Algumas perguntavam se estava tudo bem, mas eu sempre respondia que sim, que estava apenas cansada. Como poderia explicar que estava me sentindo perdida na minha própria vida? Como poderia admitir que o homem que eu amava estava me fazendo sentir pequena e insignificante? Meu coração começou a ficar apertado, mas eu ainda tinha medo de admitir que aquilo não era normal. Eu justificava o comportamento dele. Ele está estressado com o trabalho, ele tem muita responsabilidade, todo homem fica mais sério quando tem família para sustentar. Eu criava desculpas para não enxergar a realidade que estava bem na minha frente. Aos poucos, fui percebendo que o silêncio dele era uma forma de me calar, de me fazer sentir pequena. Não era apenas a ausência de palavras carinhosas, era um silêncio calculado, frio, que me punia sempre que eu tentava expressar alguma opinião ou necessidade. Quando ele chegava em casa, eu tremia só de imaginar o que poderia vir. Seria um dia de completo silêncio? Seria um dia de críticas veladas? Ou seriam um daqueles dias em que ele falava comigo apenas para dar ordens? Roberto nunca levantou a mão para mim, e durante muito tempo eu achei que isso significava que não havia violência na nossa relação.
Mas as palavras dele cortavam mais fundo do que qualquer tapa. Eram como lâminas afiadas que iam me ferindo aos poucos, deixando cicatrizes invisíveis que ninguém podia ver, mas que eu sentia todos os dias. Você não entende nada de negócios, ele dizia quando eu tentava perguntar sobre as finanças da família. Você não tem opinião própria mesmo, falava quando eu concordava com algo que ele dizia. Era um jogo impossível de ganhar. Se eu discordava, estava sendo teimosa. Se concordava, era porque não tinha personalidade. Eu sentia como se estivesse sempre andando em ovos, tentando agradar, tentando não provocar mais brigas. Estudava seu humor antes de falar qualquer coisa. Observava sua expressão quando ele chegava do trabalho para saber se era um dia bom ou ruim. Nos dias ruins, eu me tornava ainda mais invisível, fazendo tudo em silêncio, tentando não chamar atenção. As crianças começaram a notar também. Ana, a mais velha, às vezes me perguntava por que eu ficava tão quieta quando papai estava em casa. João e Pedro, mais novos, não entendiam por que as conversas durante o jantar tinham se tornado tão tensas e formais. Eu tentava protegê-los, mantendo um sorriso forçado, fingindo que estava tudo bem, mas sentia que não estava conseguindo esconder completamente minha tristeza. Eu chorava escondida no banheiro, enquanto a água do chuveiro levava embora minhas lágrimas. Era o único lugar onde eu podia me permitir sentir a dor que estava acumulada dentro de mim. Às vezes, ficava ali debaixo da água até ela esfriar, apenas deixando sair toda a frustração e solidão que carregava. O pior momento da minha vida foi no aniversário de 70 anos da mãe dele. A família toda estava reunida para a celebração e eu queria que tudo fosse perfeito. A casa estava cheia, irmãos, cunhadas, sogros, primos e amigos. Eram quase 40 pessoas, todas importantes na vida do Roberto. Eu passei 3 dias planejando o cardápio, fazendo as compras, organizando cada detalhe. Na manhã da festa, acordei às 5 para começar os preparativos. O dia foi uma correria: decorar a sala, preparar os salgadinhos, organizar as bebidas, arrumar as flores que comprei especialmente para a ocasião. Mas o prato principal seria minha especialidade, minha famosa lasanha de frango com molho branco. Era uma receita que eu havia aperfeiçoado ao longo dos anos, com um molho cremoso que todo mundo elogiava e uma combinação de temperos que era meu segredo. Passei horas na cozinha preparando essa lasanha com todo o carinho do mundo. Enquanto cozinhava, eu me sentia parte da família, como se fosse importante para aquele momento. Era como se, de alguma forma, eu ainda conseguisse provar que tinha valor, que minha contribuição importava. Cada camada da lasanha era feita com amor, cada pitada de tempero era colocada com cuidado. Eu imaginava os elogios que receberia, como todos diriam que estava deliciosa. A festa estava animada. Roberto estava no centro das atenções, contando histórias do trabalho, recebendo parabéns pela promoção recente, sendo o homem bem-sucedido que todos admiravam. Eu circulava entre os convidados, servindo, recolhendo pratos, garantindo que todos estivessem satisfeitos. Era quase como se eu fosse uma funcionária da festa, não a esposa do aniversariante. Quando chegou o momento do jantar, fui buscar a lasanha no forno. Estava perfeita, dourada na medida certa, com aquele aroma que fazia todo mundo se aproximar da cozinha. Coloquei na travessa especial, a mais bonita que tínhamos, e me dirigi à sala de jantar. Naquele momento, eu me senti orgulhosa, útil, como se fosse contribuir de forma significativa para o sucesso da festa. Roberto estava ali, conversando com os irmãos, rindo e gesticulando, provavelmente contando alguma história de trabalho. Quando me aproximei com a travessa, todas as conversas pararam por um segundo. Era o momento que eu esperava, o reconhecimento pelo meu esforço, talvez um elogio, quem sabe até um obrigado na frente de toda a família. Mas o que aconteceu foi completamente diferente do que eu esperava. Ele me olhou de cima a baixo com uma expressão que nunca vou esquecer, uma mistura de desprezo e irritação, como se minha presença fosse um incômodo. E então, autossuficiente para todo mundo ouvir, ele disse com uma frieza que me gelou o sangue: "Olha ela aí, gente, só serve mesmo para ficar na cozinha, não entende nada de conversa de gente grande, fica aí com esses pratinhos dela, achando que é importante." Foi como se o chão tivesse desaparecido sobre os meus pés. O mundo parou.
As pessoas riram, algumas constrangidas, outras genuinamente divertidas com o humor dele, mas para mim, cada risada era como uma punhalada. Senti meu rosto queimar de vergonha, meu coração disparar, minhas mãos tremeram tanto que quase deixei a travessa cair. Vi o olhar confuso dos meus filhos, que estavam ali e ouviram tudo. Ana tinha uma expressão de choque no rosto, João parecia não entender o que estava acontecendo, e Pedro abaixou a cabeça, claramente desconfortável. Meu coração se partiu em 1000 pedaços naquele momento, não apenas pela humilhação que senti, mas por ver meus filhos presenciando aquilo. Consegui colocar a travessa na mesa com as mãos trêmulas e me retirei rapidamente para a cozinha. Lá, apoiei as mãos na pia e tentei respirar, tentei entender o que tinha acabado de acontecer. As lágrimas vieram sem aviso, misturadas com uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. Naquela noite, eu quase não dormi. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto e lembrando de cada palavra, cada risada, cada olhar de pena que recebi dos convidados depois daquela humilhação pública. Roberto dormia tranquilamente ao meu lado, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destruir publicamente a dignidade da própria esposa. Eu me sentia tão pequena, tão invisível, tão sem importância. Mas, ao mesmo tempo, algo estava mudando dentro de mim. Era como se aquela humilhação tivesse acendido uma luz em um canto escuro da minha alma, uma luz que iluminava todas as outras vezes que ele me havia diminuído, todas as vezes que eu havia engolido o orgulho, todas as vezes que eu havia fingido que estava tudo bem. E no fundo, bem no fundo, eu sabia que aquilo não era a primeira vez que ele me rebaixava. Era apenas a primeira vez que ele havia feito isso publicamente, na frente de toda a família, na frente dos meus filhos. Mas quantas outras vezes ele não havia dito coisas parecidas quando estávamos sozinhos? Quantas vezes eu não havia me sentido exatamente assim, pequena, insignificante, útil apenas para as tarefas domésticas? Só que naquela noite eu decidi que seria a última. Não sei de onde tirei essa força, mas foi como se algo dentro de mim tivesse despertado. Talvez tenha sido o amor próprio que havia ficado adormecido por tantos anos, ou talvez tenha sido a indignação de ver meus filhos testemunhando aquela cena degradante. Fiquei pensando em tudo que eu tinha deixado para trás ao longo desses anos de casamento. Naquela noite, lembrei dos versos que eu escrevia quando era jovem, versos que falavam de sonhos, de liberdade, de uma mulher forte que eu um dia havia sido. Lembrei das receitas que eu queria aprender, dos sabores que queria experimentar, do café que sonhava em ter. Lembrei da menina de 20 anos que tinha esperança de ser feliz, que acreditava que merecia ser tratada com carinho e respeito. Percebi que eu precisava honrar aquela menina, que eu precisava resgatar a mulher que eu era antes de me perder nesse papel de esposa submissa e invisível. Por todas aquelas horas de insônia, eu planejei mentalmente o que faria. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia que precisava sair daquela situação. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado a decisão mais difícil da minha vida. Iria procurar ajuda. Iria lutar pelos meus direitos. Iria mostrar para meus filhos que uma mulher merece ser tratada com dignidade, mesmo que isso significasse desarmar toda a estrutura familiar que havíamos construído. No dia seguinte, ainda tremendo de nervoso e com o coração disparado, peguei o telefone e liguei para um advogado que uma amiga tinha me indicado alguns meses antes. Na época, eu havia fingido que era apenas curiosidade quando perguntei sobre divórcio, mas no fundo já estava plantando sementes para esse momento. O Dr. Carlos me atendeu com uma calma que me fez chorar de alívio. Sua voz era firme, mas ao mesmo tempo compreensiva. Expliquei tudo o que vinha passando, desde os primeiros sinais de desrespeito até a humilhação da noite anterior. Contei sobre os anos de silêncio, sobre como me sentia invisível na minha própria casa, sobre o medo que tinha de expressar qualquer opinião ou desejo. Ele me ouviu com atenção, fazendo perguntas pontuais, tomando notas. Não me julgou, não questionou minhas decisões anteriores, não me fez sentir culpada por ter aguentado tudo aquilo por tanto tempo. E então, com um tom firme mas gentil, me explicou. Dona Maria, a senhora tem direitos e ninguém pode tirar isso da senhora. Pensão alimentícia, divisão dos bens, guarda dos filhos, a senhora tem todo o direito legal e moral de recomeçar sua vida com dignidade.
Foi como se ele tivesse acendido uma chama dentro de mim, uma chama que eu achava que estava completamente apagada. Pela primeira vez em anos, eu senti esperança, senti que existia um caminho possível, que eu não estava completamente sozinha nessa luta. Dr. Carlos me explicou todo o processo, os documentos que precisaríamos reunir, as provas que seriam importantes, os direitos que eu tinha como esposa e mãe. Falou sobre pensão alimentícia, divisão de bens, guarda das crianças. Cada informação era como um tijolo sendo colocado para construir minha nova vida. Ele também me preparou para a reação do Roberto. Dona Maria, o seu marido provavelmente não vai aceitar isso de forma pacífica. Homens como ele, que exercem controle através da diminuição da esposa, costumam reagir mal quando perdem esse poder. A senhora precisa estar preparada para algumas batalhas. Suas palavras me deram medo, mas também me deram força. Pelo menos eu saberia o que esperar. Saí daquele escritório com uma pasta cheia de papéis e orientações, mas principalmente com algo que eu não sentia há muito tempo: esperança. Pela primeira vez em anos, eu estava tomando uma decisão por mim, para mim, sobre minha própria vida. Naquela mesma semana, depois de juntar todos os documentos necessários e de ter longas conversas com o Dr. Carlos sobre cada etapa do processo, assinei os papéis do divórcio. O medo me acompanhava a cada passo. Minha mão tremia enquanto assinava cada página. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos no escritório podiam ouvir. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio, como se eu estivesse finalmente respirando depois de anos prendendo a respiração. Cada assinatura era um passo em direção à minha liberdade, um não finalmente dito a todos os anos de desrespeito e humilhação. Dr. Carlos me assegurou que tudo seria feito da forma mais discreta possível, mas que Roberto seria oficialmente notificado sobre o processo. A partir de agora, Dona Maria, a senhora está legalmente protegida. Qualquer tentativa de intimidação ou ameaça deve ser imediatamente comunicada para mim e para a polícia, ele disse, me entregando um cartão com todos os seus contatos. Voltei para casa naquele dia com uma mistura de medo e determinação. Sabia que em breve Roberto receberia a notificação e que nossa vida mudaria para sempre. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no controle da situação, que era eu quem estava tomando as decisões sobre meu futuro. Durante os dias seguintes, tentei manter a rotina normal enquanto aguardava a chegada da notificação. Continuei cuidando das crianças, fazendo as tarefas domésticas, fingindo que nada havia mudado. Mas por dentro eu estava diferente. Havia uma força nova, uma determinação que eu não sabia que possuía. Quando Roberto recebeu a notificação do divórcio, ele virou literalmente um bicho. Foi uma transformação assustadora. O homem que sempre havia me controlado através do silêncio e da frieza explodiu em uma fúria que eu nunca havia visto antes. Veio até mim com o papel na mão, com o rosto vermelho de raiva, as veias do pescoço saltando, os olhos cheios de ódio. "Você pensa que é quem? Quem você pensa que é para me fazer isso?" ele gritou, jogando os papéis no chão. "Depois de tudo que eu fiz por você, depois de todos esses anos que você viveu na mordomia, me sustentando, é assim que você me paga?" Mas o pior ainda estava por vir. Ele se aproximou de mim, apontando o dedo no meu rosto e com uma voz baixa e ameaçadora disse: "Se continuar com essa palhaçada, vou fazer você nunca mais ver essas crianças. Vou provar na justiça que você é uma mãe incompetente, uma mulher desequilibrada. Você acha que vai conseguir alguma coisa? Eu tenho dinheiro, tenho advogados bons, tenho influência. Você não é nada, não tem nada, não consegue nada sozinha." Confesso que chorei de medo naquela noite. As ameaças dele ecoavam na minha cabeça como um martelo. Ele tinha razão em algumas coisas. Ele realmente tinha mais dinheiro, tinha conexões, tinha uma carreira estabelecida. E eu? Eu era uma dona de casa que não trabalhava há 15 anos, que não tinha renda própria, que havia dedicado toda a vida aos cuidados domésticos. Por um momento, pensei em desistir. O medo de perder meus filhos era paralisante. E se ele realmente conseguisse provar que eu era uma mãe incompetente? E se a justiça ficasse do lado dele? Como eu iria sustentar 3 crianças sozinha? Como iria recomeçar a vida aos 55 anos? Mas então lembrei das palavras do Dr. Carlos. Lembrei da humilhação na festa, lembrei de todos os momentos em que me senti pequena e invisível. E, principalmente, lembrei dos meus filhos me vendo ser tratada daquela forma.
Que exemplo eu estava dando para eles? Que tipo de relacionamento eu estava encenando que era normal e aceitável? Mas Deus sabe o que faz, e a força que eu precisava veio de onde eu menos esperava. Meus filhos foram minha maior surpresa e meu maior apoio nesse momento tão difícil. Na noite seguinte à explosão do Roberto, quando eu estava no meu quarto chorando baixinho, achando que ninguém havia percebido, a Ana bateu na porta. Ela entrou com os irmãos atrás dela. Ana, com apenas 14 anos, mas com uma maturidade que me surpreendeu, me abraçou forte e disse: "Mãe, a gente viu tudo. O jeito que o pai te tratou naquela festa não é certo. A gente viu como você fica triste, como você nunca sorri mais. A gente quer ficar com você." João, com 12 anos, se aproximou e segurou minha mão. "Mãe, o papai nunca fala obrigado quando você faz as coisas para ele, mas você sempre cuida da gente com carinho." E Pedro, o mais novo, com 10 anos, me deu um beijinho no rosto e disse: "Você é a melhor mãe do mundo e a gente te ama do jeito que você é." Naquele momento, eu percebi que não estava mais sozinha, que meus filhos me enxergavam como a mulher forte que eu estava tentando ser. Eles haviam crescido vendo como o pai me tratava e, mesmo sendo crianças, conseguiam perceber que aquilo não era certo, que aquilo não era amor. O apoio deles foi como um escudo contra todas as ameaças do Roberto. Cada abraço, cada palavra de carinho deles me lembrava que eu era mais do que as palavras cruéis que ouvia há anos. Eu era uma mãe amorosa, uma mulher que merecia respeito, uma pessoa com direitos e sonhos válidos. Ana me contou que já há algum tempo ela e os irmãos conversavam entre eles sobre como o pai me tratava. A gente não entendia por que ele nunca elogiava sua comida, por que ele nunca perguntava como você estava, por que ele ficava bravo quando você tentava falar alguma coisa, ela disse. Era doloroso saber que meus filhos haviam percebido tudo, mas ao mesmo tempo era libertador saber que eles estavam do meu lado. Dr. Carlos me ajudou a juntar todas as provas necessárias para o processo. Foi um trabalho minucioso e às vezes doloroso, porque significava relembrar e documentar anos de humilhação e desrespeito. Primeiro, organizamos todas as mensagens que Roberto me mandava por WhatsApp. Eram mensagens frias, sempre dando ordens, nunca demonstrando carinho ou consideração. "Compra isso, faz aquilo, não esquece de", como se eu fosse uma funcionária, não sua esposa. Também havia mensagens onde ele me criticava ou reclamava de algo que eu havia feito errado. Conseguimos algumas testemunhas daquela humilhação na festa de aniversário. A cunhada de Roberto, Solange, que sempre foi mais próxima de mim, se dispôs a testemunhar sobre o que presenciou. "Maria, o que ele fez com você naquele dia foi desumano. Nenhuma mulher merece ser tratada assim, ainda mais na frente de toda a família", ela me disse quando a procurei. Também documentamos o padrão de comportamento controlador, como ele me impedia de trabalhar, como cortava minhas tentativas de conversa, como me isolava das decisões financeiras da família. Dr. Carlos explicou que isso caracterizava violência psicológica e controle coercitivo. Mas o mais importante de tudo foi o depoimento sincero dos meus filhos. Quando o advogado conversou com eles, sempre com muito cuidado e sensibilidade, eles confirmaram tudo o que eu havia relatado. Ana, com a sabedoria de uma menina que havia crescido observando, disse: "Meu pai nunca bateu na minha mãe, mas ele fazia ela se sentir pequena. A gente via que ela ficava triste depois que ele falava com ela." João relatou como o pai nunca participava das atividades escolares, nunca perguntava sobre nosso dia, como tudo em casa girava em torno do trabalho e dos sucessos dele. Pedro, mesmo sendo o mais novo, conseguiu expressar como se sentia quando via o pai sendo malvado comigo. No dia da audiência, meu coração batia tão forte que eu achei que fosse desmaiar. Passei a noite anterior sem dormir, ensaiando mentalmente tudo o que diria, todas as perguntas que poderiam ser feitas. Dr. Carlos havia me preparado, mas ainda assim, o medo de enfrentar Roberto e seus advogados me paralisava. Cheguei ao fórum cedo, vestindo meu melhor vestido, um azul marinho que me dava confiança. Dr. Carlos me encontrou na entrada e me tranquilizou. "Dona Maria, a senhora tem direito à justiça. Lembre-se de tudo o que conversamos. Fale com o coração, mas mantenha a calma." Quando entrei na sala de audiência e vi Roberto do outro lado, com 2 advogados caros, eu quase perdi a coragem.
Ele me olhou com uma expressão de desprezo, como se eu fosse uma traidora, como se eu não tivesse direito de estar ali lutando por minha dignidade. O juiz, Dr. Fernando, era um homem de meia idade, de aparência séria, mas não intimidadora. Ele começou explicando como seria o processo, garantindo que todos teriam a oportunidade de se expressar. Esta é uma audiência sobre dissolução de casamento e guarda de menores. Vamos ouvir todos os envolvidos com respeito e imparcialidade. Quando chegou minha vez de falar, eu respirei fundo e comecei a contar minha história. Falei sobre os anos de silêncio, sobre como me sentia invisível na minha própria casa, sobre a humilhação pública na festa, sobre o medo que sentia de expressar qualquer opinião ou desejo. Minha voz tremia no início, mas conforme eu falava, ia ganhando força. Meritíssimo, eu disse, eu não estou aqui por vingança ou por dinheiro. Estou aqui porque aprendi que toda mulher merece ser tratada com respeito e porque quero que meus filhos cresçam sabendo que o amor verdadeiro não diminui, não humilha, não controla. Roberto tentou me interromper várias vezes, mas o juiz o repreendeu. Quando chegou sua vez de falar, ele tentou me pintar como uma mulher desequilibrada, alguém que estava inventando histórias para se dar bem no divórcio. Mas suas palavras soaram vazias diante de todas as provas que apresentamos. O momento mais emocionante foi quando o juiz deu sua decisão. Ele olhou diretamente para Roberto e disse com toda a firmeza: Senhor Roberto, violência psicológica é crime. Diminuir, humilhar e controlar uma esposa não é direito de marido algum. As crianças têm direito de decidir com quem querem viver, e a senhora Maria tem direito ao respeito e à dignidade. Eu senti como se estivesse respirando de novo depois de anos presa debaixo d'água. As lágrimas correram pelo meu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de justiça, de liberdade finalmente reconhecida. O juiz determinou que eu ficaria com a guarda principal dos filhos, com direito a visitas paternas nos fins de semana. Roberto teria que pagar pensão alimentícia para as crianças e para mim, já que eu havia dedicado 15 anos da minha vida exclusivamente à família. Também ficou determinada a divisão dos bens. Metade da casa, metade das economias, metade de tudo que construímos juntos. Roberto saiu da audiência furioso, mas derrotado. Seus advogados caros não puderam fazer nada contra a verdade, contra os fatos, contra o direito de uma mulher ser tratada com dignidade. Ganhei a guarda dos meus filhos e uma pensão justa. Roberto teve que vender a casa grande e dividir tudo comigo. Foi difícil se mudar, deixar para trás a casa onde criamos as crianças, mas eu finalmente me senti livre para recomeçar. Encontramos um apartamento pequeno, mas aconchegante, em um bairro tranquilo. Não era grande como a casa anterior, mas era nosso, meu e das crianças. Cada cantinho tinha minha cara, cada decisão de decoração era minha. Eu mesma pintei as paredes de cores claras que me davam paz, plantei flores na varanda que me lembravam de que coisas belas podem crescer mesmo em espaços pequenos. Fiz questão de encher a cozinha de temperos frescos, de utensílios que me inspiravam a cozinhar com amor novamente. Pela primeira vez em anos, cozinhar voltou a ser prazeroso, não apenas uma obrigação. Cada refeição que preparava para meus filhos era feita com carinho, sem pressa, sem medo de críticas. Os primeiros meses foram de adaptação. As crianças sentiram a mudança, mas logo perceberam que nossa casa, mesmo menor, era mais feliz. Não havia mais tensão no ar, não havia mais medo de falar alto, de rir, de ser quem éramos. 6 meses depois da separação, tomei uma decisão que mudaria minha vida. Voltei a estudar. Me inscrevi em um curso de culinária profissional, algo que sempre quis fazer, mas nunca havia tido coragem ou oportunidade. Foi assustador no início. Aos 56 anos, eu estava numa sala de aula com pessoas muito mais jovens, aprendendo técnicas que eu só havia sonhado. Mas a paixão pela culinária falou mais alto que o medo. Cada aula era uma descoberta, cada receita nova era uma vitória pessoal. Aprendi sobre técnicas francesas, sobre panificação artesanal, sobre confeitaria. Descobri que eu tinha um talento natural para criar sabores, para combinar ingredientes de forma harmoniosa. Meus professores ficaram impressionados com minha dedicação e criatividade.
As crianças me apoiaram em cada passo. Ana sempre perguntava sobre as receitas que eu aprendia. João e Pedro adoravam ser meus cobaias para os pratos que eu trazia para casa. Era como se eles estivessem descobrindo uma nova versão da mãe deles, uma versão mais feliz, mais realizada. Durante o curso, eu também voltei a escrever. Comprei um caderno novo e comecei a anotar não apenas receitas, mas também pensamentos, reflexões sobre minha jornada. Era como se eu estivesse reconectando com a mulher que eu era antes do casamento, com aquela menina que escrevia poesias e sonhava com o futuro. Depois de me formar no curso de culinária, consegui meu primeiro emprego em 15 anos. Foi em um restaurante familiar, o Tempero da Vovó, que servia comida caseira em um ambiente aconchegante. O dono, seu Antônio, um senhor de 60 anos, que havia aberto o restaurante em homenagem à mãe, me contratou depois de provar meu prato de lasanha. Ironicamente, a mesma lasanha que havia sido motivo de humilhação no passado. Dona Maria, ele disse depois de provar o primeiro pedaço, essa lasanha tem algo especial, tem o gosto do amor, do cuidado de verdade. É exatamente isso que meu restaurante precisa. Trabalhar no restaurante foi uma experiência transformadora. Pela primeira vez em décadas, eu recebia reconhecimento pelo meu trabalho. Os clientes elogiavam meus pratos, pediam receitas, voltavam especificamente para comer o que eu preparava. Eu me sentia útil, valorizada, respeitada. Meus colegas de trabalho se tornaram uma segunda família. Dona Rosa, a garçonete mais experiente, me tomou sob sua proteção nos primeiros dias. Você tem mãos de ouro, Maria. Não deixa ninguém te fazer sentir pequena nunca mais, ela me disse após saber um pouco da minha história. Cada prato que eu preparava carregava um pouco da minha história, do meu amor, da minha coragem. Temperos que eu havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Técnicas que eu havia aprendido na escola, mas principalmente o cuidado e a dedicação que sempre foram minha marca registrada. Hoje, 3 anos depois da separação, moro em um apartamento pequeno, mas que é completamente meu. Cada cantinho reflete minha personalidade, meus gostos, minhas escolhas. A sala tem plantas que eu mesma planto e cuido. A cozinha tem todos os utensílios que eu sempre quis ter. Meu quarto tem livros de culinária e cadernos onde anoto receitas e pensamentos. Nas paredes tenho fotos dos meus filhos, mas também algumas de mim, algo que nunca tive antes. Fotos da formatura do curso, fotos do primeiro dia de trabalho, fotos de momentos simples, mas significativos da minha nova vida. Voltei a escrever aqueles versos que eu tanto gostava. Agora eles falam sobre recomeços, sobre força feminina, sobre a coragem de ser quem realmente somos. É como se eu tivesse resgatado a menina que fui um dia, mas agora com a sabedoria de uma mulher que passou por muito e sobreviveu. Às vezes, quando estou sozinha na cozinha do restaurante, no final do dia, limpo tudo devagar, admirando o ambiente que se tornou meu segundo lar. É ali que me sinto mais eu mesma, criando, inovando, alimentando pessoas com amor e cuidado. Meus filhos cresceram me vendo lutar, me vendo reconstruir minha vida tijolo por tijolo. Essa experiência os transformou de forma profunda. Ana, que agora está com 17 anos, sempre me diz: Mãe, você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Você me ensinou que a gente nunca deve aceitar ser tratada mal por ninguém. Ela está terminando o ensino médio e sonha em cursar psicologia. Quero ajudar outras mulheres como você, mãe. Quero que elas saibam que têm força para recomeçar, ela me diz. Tenho certeza de que ela será uma profissional incrível, porque cresceu vendo na prática o que significa resiliência e amor próprio. João, com 15 anos, se tornou um menino muito respeitoso e carinhoso. Ele sempre me ajuda em casa, sempre pergunta como foi meu dia, sempre demonstra carinho. Quero ser diferente do papai quando eu casar, mãe. Quero tratar minha esposa como você merecia ser tratada, ele me disse uma vez e meu coração se encheu de orgulho. Pedro, agora com 13 anos, é o mais carinhoso de todos. Sempre me dá beijos e abraços, sempre me diz que me ama. Ele desenha para mim, me ajuda a testar receitas novas, me conta sobre os sonhos dele. É como se ele tivesse crescido em um ambiente mais leve, mais amoroso. O mais importante é que todos eles estão sempre ao meu lado, orgulhosos de cada passo que eu dou.
Quando conto para eles sobre algum elogio que recebi no trabalho, sobre alguma conquista pessoal, eles comemoram como se fosse uma vitória da família toda. E sabem de uma coisa? A vida ainda me guardava uma surpresa linda. Há um ano, conheci o seu José, um homem maravilhoso que frequentava o restaurante onde trabalho. Ele é viúvo, tem 60 anos e sempre vinha almoçar sozinho, sempre educado, sempre gentil com todos os funcionários. Um dia, ele me chamou para elogiar um prato que eu havia preparado. Dona Maria, essa comida tem um tempero especial. Dá para sentir que foi feita com carinho, ele disse. Conversamos um pouco e descobri que ele também havia passado por momentos difíceis na vida, perdeu a esposa há 5 anos e estava aprendendo a viver sozinho. Nosso relacionamento começou devagar, com conversas no restaurante, depois alguns cafés, caminhadas no parque. Seu José é tudo o que Roberto nunca foi: atencioso, respeitoso, interessado em saber sobre meus sonhos e opiniões. Ele sempre me diz: mulher guerreira merece ser tratada como rainha. Eu sei que é verdade, mas depois de tantos anos ouvindo o contrário, está sendo um aprendizado acreditar nisso. Seu José tem paciência comigo, entende meus medos, me ajuda a confiar novamente. Ele nunca tenta me calar ou me diminuir. Ao contrário, ele me incentiva a buscar tudo aquilo que um dia me disseram que não era para mim. Quando apresentei ele para as crianças, elas ficaram encantadas. Ana me disse: "Mãe, é assim que a gente deve ser tratada. Olha como ele te olha com carinho, como ele te escuta quando você fala." É bonito ver que meus filhos estão aprendendo, através do meu exemplo, como deve ser um relacionamento saudável. Olhando para trás, percebo que a humilhação naquela festa foi, paradoxalmente, um presente. Foi o empurrão que eu precisava para enxergar que minha vida não estava certa, que eu merecia mais, que meus filhos mereciam ver a mãe deles sendo tratada com dignidade. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Eu estava com 55 anos quando tomei coragem para mudar minha vida, e hoje, aos 58, me sinto mais viva e realizada do que em qualquer outro momento da minha vida. A idade não é uma barreira para a felicidade ou para a realização pessoal. Aprendi que independência financeira é fundamental para a liberdade. Não importa o quanto seja difícil recomeçar profissionalmente, ter minha própria renda me deu uma segurança que eu nunca havia experimentado. Poder comprar algo para mim sem ter que pedir ou me justificar é uma liberdade que não tem preço. Aprendi que meus filhos são mais fortes e compreensivos do que eu imaginava. Eles não só entenderam minha decisão, como se tornaram meus maiores apoiadores. Mostrar para eles que uma mulher pode ser forte e independente foi um dos melhores presentes que pude dar a eles. Aprendi que existe vida após o casamento abusivo. Por muito tempo, acreditei que minha vida estava definida, que eu havia feito minhas escolhas e teria que viver com elas para sempre. Descobri que sempre temos o poder de escolher novamente, de mudar nosso destino. Minhas queridas que estão me ouvindo, que talvez estejam passando pela mesma situação que eu passei, não aceitem humilhação. Nunca. Não importa a idade que vocês tenham, não importa há quanto tempo estão nessa situação, não importa se dependem financeiramente do marido ou se têm medo do que vem depois. Vocês têm valor, vocês têm direitos, vocês merecem ser tratadas com amor, respeito e dignidade. Não é normal viver andando em ovos, com medo de expressar opinião, se sentindo invisíveis na própria casa. Procurem ajuda jurídica. Existem advogados especializados em direito de família, existem defensorias públicas, existem organizações que ajudam mulheres em situação de vulnerabilidade. Vocês não estão sozinhas. Conversem com os filhos. Muitas vezes, eles entendem mais do que imaginamos e podem ser uma fonte de apoio fundamental. Não tenham medo de mostrar para eles que uma mulher pode ser forte e independente foi um dos melhores presentes que pude dar a eles. Aprendi que existe vida após o casamento abusivo. Por muito tempo, acreditei que minha vida estava definida, que eu havia feito minhas escolhas e teria que viver com elas para sempre. Descobrir que sempre temos o poder de escolher novamente, de mudar nosso destino. Minhas queridas que estão me ouvindo, que talvez estejam passando pela mesma situação que eu passei, não aceitem humilhação. Nunca. Não importa a idade que vocês tenham, não importa há quanto tempo estão nessa situação, não importa se dependem financeiramente do marido ou se têm medo do que vem depois. Vocês têm valor, vocês têm direitos, vocês merecem ser tratadas com amor, respeito e dignidade. Não é normal viver andando em ovos, com medo de expressar opinião, se sentindo invisíveis na própria casa.
Procurem ajuda jurídica. Existem advogados especializados em direito de família, existem defensorias públicas, existem organizações que ajudam mulheres em situação de vulnerabilidade. Vocês não estão sozinhas. Conversem com os filhos. Muitas vezes, eles entendem mais do que imaginamos e podem ser uma fonte de apoio fundamental. Não tenham medo de mostrar para eles que uma mulher pode ser forte e independente foi um dos melhores presentes que pude dar a eles. Se apoiem nas amigas e na família. Não se isolem. Procurem ajuda psicológica se necessário. Cuidem da saúde mental, porque sair de um relacionamento abusivo deixa cicatrizes que precisam ser tratadas com carinho e profissionalismo. Não tenham medo de recomeçar profissionalmente. Sim, é assustador voltar ao mercado de trabalho depois de anos, mas é possível. Façam cursos, se capacitem, acreditem no potencial de vocês. A independência financeira é fundamental para a liberdade. Eu estava com 55 anos quando tomei coragem para dar o primeiro passo. Hoje, aos 58, eu me sinto mais forte e mais viva do que nunca. Tenho planos para o futuro. Quero fazer um curso de confeitaria, sonho em ter meu próprio negócio um dia, quero viajar com meus filhos para lugares que sempre sonhei conhecer. Mas, principalmente, quero continuar sendo um exemplo de que é possível recomeçar, de que a vida pode ser boa mesmo depois dos 50, de que uma mulher pode ser independente e feliz. Se eu conseguir, vocês também conseguem. A jornada não é fácil, mas vale cada passo, cada lágrima, cada momento de medo superado. A liberdade não tem preço e a dignidade não é negociável. Deus abençoe cada uma de vocês. Deixem aqui nos comentários as suas histórias. Vamos nos fortalecer juntas. Vamos criar uma rede de apoio de mulheres que se ajudam mutuamente. Juntas somos mais fortes. Lembrem-se sempre, vocês são valiosas, vocês são importantes, vocês merecem ser felizes. Não é egoísmo querer ser tratada bem, é um direito básico de todo ser humano. Um beijo enorme no coração de todas vocês e que minha história possa ser uma luz no caminho de quem precisa de coragem para recomeçar. A vida é muito curta para viver sem amor, sem respeito e sem dignidade. Vocês merecem tudo de bom que a vida pode oferecer.